Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal e do site que é o Saúde como Caminho. Gente, eu vou falar sobre o que fazer. A primeira coisa a fazer quando a gente se depara com um quadro depressivo, seja em nós mesmas, seja em outras pessoas que a gente ama. O que é que a gente deve fazer? Primeiro é preciso entender se realmente estamos diante de um quadro depressivo, porque muitas vezes é uma tristeza que vem naturalmente após uma perda. Um luto, quando a gente perde algo, quando a gente perde um trabalho que a gente gosta, quando a gente se muda, perde a relação com os amigos que a gente tinha, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente tem um prejuízo, seja o que for, sofre um acidente, naturalmente a tristeza vai vir, o luto vai acompanhar essa experiência. É natural. Tem um vídeo aí que eu falo no canal sobre a importância de se viver o luto para que você possa passar por ele e recomeçar. Se eu escondo essa dor, se eu escondo essa tristeza, que é natural da vida, porque todo mundo vai ter ganhos e perdas. Todos nós, ora vamos ter sucesso, ora vamos fracassar. Isso faz parte de quem está aprendendo a viver, né? Então, se você nega a dor do luto, você guarda ele dentro do seu corpo. Você guarda ele dentro do seu inconsciente, aquela dor fica lá, como se você guardasse um lixo dentro de um quarto, né? Em vez de você limpar, você limpa a casa e quando você termina, vamos dizer, você pega aquele lixo e vai guardando dentro de um quarto. Toda vez que nós guardamos emoções que precisam ser liberadas, né, e não expressamos essas emoções, e geralmente a gente não expressa as emoções que nós consideramos difíceis, delicadas, que têm a ver com o sofrimento, como a tristeza, né? Como a mágoa, como a frustração. Toda vez que a gente guarda esse tipo de energia, porque emoção é energia, então quando você reprime, quando você guarda, quando você armazena esse tipo de emoção, você vai gerando dentro de você um campo pesado. E isso pode sim, com o tempo, à medida que você vai acumulando essas emoções que não foram expressas na época dos acontecimentos. Então, por exemplo, uma pessoa viveu durante muito tempo em um trabalho que ela não gostava. Ela ia todos os dias porque ela precisava do dinheiro. E ela ia todos, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Eu sou administradora e sou professora, já trabalhei em várias organizações. A pessoa vai estar lá trabalhando todos os dias, inclusive em organizações onde o salário é muito bom. Isso acontece. Eu trabalhei durante 13 anos na Polícia Rodoviária, que para mim eu admiro demais os policiais rodoviários. Hoje meu querido primo é um desses policiais. É um trabalho desgastante, porque lida com as dores, lida com repressão, lida com coisas que nós seres humanos temos muita dificuldade de aceitar, que é a perda, que é o sofrimento, que é aceitar que estamos errados, né? Obedecer. Então, é uma profissão desgastante. Se você está nessa profissão e você não gosta, se você não escolheu porque você tinha essa vontade, havia esse chamado da sua alma para ser para exercer essa profissão, você está lá porque foi atraído pelo cargo, porque tem um bom salário, porque tem estabilidade, você vai sofrer no cotidiano do trabalho. Todas as vezes que a gente se coloca em uma situação que não foi desejada, não foi escolhida com consciência, porque nos faz bem, né? Porque a gente precisa escolher nossas amizades, o trabalho, o lugar onde morar, ou seja, tudo na nossa vida, nós devemos escolher a partir do bem que isso faz para a gente, da energia de saúde, porque a saúde ela é cultivada no cotidiano. Então pense, gente, uma pessoa que acorda todos os dias e vai para um local de trabalho não desejado, que passa o dia num sentimento de frustração, porque ela é obrigada a fazer o que ela não quer fazer. Então, depois de muitos e muitos e muitos anos, essa pessoa pode sim, porque ela teve que guardar todos os dias essa emoção de tristeza e frustração
que ela tinha dentro desse ambiente de trabalho. Ela tinha que lidar com isso, porque ela estava, né, de alguma forma escolhendo estar ali por causa do dinheiro, por causa da estabilidade, então ela tinha que guardar essa tristeza e trabalhar. Então ela foi acumulando, foi armazenando essa tristeza diariamente, até que chega um ponto que ela não suporta mais, porque ela acumulou muita e ela pode sim começar a desenvolver um quadro de depressão. E aí vai ter os sintomas, você precisa verificar, seja você ou seja outra pessoa, que sintomas são esses. Tem um conjunto, hoje você pesquisando aí nas redes sociais, você vai encontrar muitos artigos e muitas falas. Eu falo com propriedade, porque na minha família teve muitos casos, eu venho lidando com a depressão desde 1996, quando eu tive a primeira crise aos 25 anos, então eu sei por dentro dessa doença como ela é, porque eu passei a pesquisar e eu passei a me tratar, buscar muitos tratamentos alternativos para minimizar o uso do medicamento. O uso do medicamento é importante durante o quadro depressivo, não podemos minimizar fazer de conta, não, eu não preciso. É importante porque essa depressão pode evoluir, inclusive para outros distúrbios psíquicos, né? Ontem eu estava um vídeo, uma das participantes do canal Saúde como Caminho postou que a gente tem um grupo no Zap de partilha. Ela postou uma fala sobre especialistas falando sobre como a depressão pode evoluir para outros problemas. Pode evoluir para a bipolaridade, da bipolaridade pode evoluir inclusive para a esquizofrenia. Eu achei que faz muito sentido, porque toda doença não tratada, ela evolui, ela se complica, né? Por exemplo, se você tem um câncer no fígado e não trata, ele vai evoluir para outros órgãos e você pode chegar à metástase, comprometendo todo o seu organismo. Então a gente precisa ter consciência ao perceber que existem sintomas como falta de apetite, indisposição, desânimo, uma tristeza contínua. Você tem é como se você tivesse uma película cinza na sua frente. Nada tem graça. A vida perde o sentido, né? Por isso que aí são tão sintomas todos interconectados, né? Porque se a vida perde o sentido, eu perco a fome, eu perco a energia, eu não tenho vontade de agir, só de ficar deitado, de ficar sentado. Eu vou me movendo como um zumbi. A pessoa começa a agir como um zumbi. Você percebe, ou em você ou no outro, que tem uma desmotivação. A pessoa não sorri mais, a pessoa não tem mais, às vezes deixa de falar, deixa de expressar o que pensa. Então, todas essas características, elas fazem parte de um quadro depressivo. Tem pessoas que, ao invés de deixar de comer, elas podem comer muito. Por isso que é interessante não fechar tão rigidamente quais os sintomas da depressão. É preciso que você chegue junto, converse com essa pessoa, né? Ou então passe e pergunte a outra pessoa que já teve, ou converse com um amigo, pesquise para saber se esses sintomas que estão aparecendo em você podem fazer parte de um quadro depressivo. E uma vez constatado que é essencial buscar ajuda. É essencial retirar os seus preconceitos, sair dessa ideia de que ter depressão é fragilidade, é uma prova de que você é fraco ou fraca. Isso não é verdade. É como o alcoolismo. Não é uma questão de fraqueza. É uma doença que foi desenvolvida, sim, por um tipo de comportamento. É muito importante, eu estava falando no domingo no grupo, é muito importante entender o que está por trás das doenças que nós enfrentamos. Então, o que está por trás de uma depressão? Que tipo de comportamentos existem ou existiram antes do quadro depressivo aparecer? Comece a olhar, porque aí vai estar a real solução. A real cura é quando você identifica comportamentos seus diante da vida, comportamentos muitas vezes, como eu já falei aqui, que omitem suas emoções, comportamentos que levam a você negar
aquilo que você sente, esconder aquilo que você sente e que com o tempo você se perde nesse emaranhado de emoções e sentimentos e chega o quadro depressivo. Então, para isso, para você curar realmente a depressão, você vai ter que ir descobrindo, tirando as camadas das suas emoções, dos seus sentimentos, para chegar a compreender o que você vem por anos, muitas vezes, anos e anos, escondendo até de você mesmo. Escondendo que você se sente triste a partir do comportamento dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, e aprendendo a colocar isso para as pessoas, dizendo como você quer estar nesses relacionamentos, como você quer, colocando limites e dizendo, olha, eu só vou ficar aqui se for possível para você me respeitar. Porque é um aprendizado, a convivência é um aprendizado. E muitos de nós já começam a sofrer na convivência quando a gente é criança, porque a gente não tem muita escolha quando a gente é criança. Por isso que a gente é muito interessante entender e estudar essa corrente da psicologia que trabalha com a criança interior. Para a gente acolher, aprender a olhar para essa criança que não foi olhada, abraçar, acolher e cuidar dessa criança, hoje como adultos, cuidar dessa criança. Essa é a verdadeira a força que cura a depressão. Quando a gente é capaz de olhar para trás, reconhecer o que guardamos, o que armazenamos, expressar isso, botar para fora, limpar essa casa interior de emoções que foram reprimidas e passar a viver com mais alegria, com mais ar, de uma maneira arejada, viver de maneira leve, verdadeiramente expressando o que sentimos, colocando para o mundo quem somos, oferecendo a nossa criatividade, a nossa alegria, a nossa motivação para a vida, amparando e sendo amparados. Então, gente, muito cuidado com a depressão para que ela possa ser bem cuidada, bem orientada. E abram seu coração. Experimentem todos os tipos de possibilidades para encontrar a cura e para diminuir os sintomas. Isso é muito importante. Abrir seu coração, sair do preconceito e experimentar formas de tratamento alternativos e também os tradicionais. Aceite tudo, faça tudo e vá se curando. Obrigada a você. Eu sei que vocês que estão aqui no canal já estão nessa trajetória de tomar as rédeas da vida, de se autorresponsabilizar pela própria vida, pela própria cura. Então, obrigada por me dar as mãos, porque eu preciso de vocês. Eu preciso de gente na minha caminhada, gente como eu que está buscando a mesma coisa, para em momentos de fragilidade a gente amparar um ao outro. É assim que a gente cria uma rede de apoio. Porque quando um está forte e o outro está frágil, quem está forte ampara quem está frágil. Aí em outro momento, vice-versa. Quem estava frágil está forte e pode amparar o outro. E assim nós vamos criando uma nova forma de viver. Se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo é fácilzinho você se inscrever. Dê seu like para dar um incentivo para a gente, faça seu comentário, divulgue nossos vídeos nas redes sociais para que a gente possa esclarecer as pessoas sobre esses temas relacionados ao autoconhecimento e à prática da autocura. Fique com Deus, até mais tarde ou até amanhã.